Olá pessoal, tudo bem? Começamos agora o Implante Podcast. Para quem não me conhece, eu me chamo Júlia, sou do marketing aqui da Implante e hoje a gente está aqui com o Dr. Lucas e a doutora Ana Luísa. E para quem não sabe, nesse mês de julho nós completaremos um ano de implante e odontologia. Então vou fazer aqui algumas perguntas para eles, saber como foi que surgiu a ideia de ter uma clínica, quais foram os desafios, como tem sido desde o início. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pela Júlia ter aceitado participar desse podcast com a gente aqui na Implante, entrevistar, né, eu e a doutora Ana Luísa. Júlia, no início, né, o que eu pensava, desde a época da graduação, é ter uma clínica, né? Toda pessoa que entra na graduação tem esse mesmo objetivo, de um dia ter a sua própria clínica. No início, não dava para ter a clínica, então eu corri atrás, a doutora Ana Luísa também correu atrás, daqui a pouco ela vai estar falando também, mas a gente correu atrás, depois da graduação a gente fez algumas especializações, passamos por algumas experiências, até abrirmos a Implante, né? Esse período de 2024 foi um período decisivo para a gente poder saber qual seria o nome, como seria, né, se a gente teria um consultório, dois consultórios, como seria todo esse processo. E aí a gente estava estudando as possibilidades até a gente conseguir achar um ponto e também conseguirmos contratar os nossos primeiros colaboradores e aí a gente completar agora um ano de implante. Eu não vou falar muita coisa porque ainda tem muita coisa a se falar, então esse foi um resumo mais ou menos de como foi todo esse processo, mas foi desde a graduação. E aí hoje nesse mês de julho nós estamos realmente completando um ano de implante odontologia. Graças a Deus. E passa muito rápido, né? No Sim. início a gente sempre teve aquela incerteza se realmente era o momento, mas assim, as coisas quando elas acontecem realmente com fluidez, é muito gratificante também a gente ver o que a gente conseguiu construir hoje, como a gente conseguiu, né, construir. É muito legal, é muito bom. E o engraçado é que o nome implante nunca passava pela nossa cabeça, né? O meu sobrenome é Costa Silva e o da Ana Luísa é Silva Barros. E a gente ficava pensando, será que vai ser Silva Barros Odontologia ou Barros Odontologia? Só que quando a gente pesquisava, a gente observava que tinha muitas clínicas com o mesmo nome, Barros Odontologia, que era um negócio assim que eu acredito que não seria único, né? E para ser único tem que ser um nome ali que é só da empresa mesmo. E aí a gente ficava, né, pensando, será como é que vai ser? A gente pensou vários nomes, reabilitação, centro de reabilitação, vários. Até um dia, quando eu acordava bem cedo, né? Até hoje em dia eu acordo cedo, mas antigamente, na época que eu estava estudando a possibilidade de abrir a implante, eu acordava bem cedo, ficava estudando algumas possibilidades e o nome implante eu pensei e pesquisei era 5 e pouquinho da manhã, para vocês verem. E aí a doutora tava dormindo, quando ela acordou, falei para ela é um nome diferente, pode ser esse nome. E aí até hoje, tal, implante Foi. odontologia, né, doutora? E o engraçado é que ele me mostrou vários nomes. E eu, não, Lucas, não gostei desse, não, não é esse, não é esse. E aí, quando ele me mostrou o nome implante, eu, Lucas, gostei, é esse. É muito engraçado. Quando é pra ser uma coisa, parece que de primeira tu Sim. já sabe, né? E assim, o porquê que eu gostei do nome implante. Desde o início, eu tinha as áreas que eu tinha mais afinidade, né? Que é a parte da estética, de reabilitação. Lucas é a parte de implantologia. Então, assim, é um nome que casa bem com tudo. Às vezes a pessoa pensa assim, implante, tá errado o nome. Não, não tá errado pra gente, que a gente Sim. queria realmente abraçar tudo, né? A reabilitação, o implante. Então, quando a pessoa vem aqui, ela entende realmente o nome, o porquê que a gente escolheu. É porque, assim, também a parte de reabilitação, o que a gente pensou? A gente tem que pensar num nome voltado para reabilitação, que a gente quer abranger tudo de reabilitação. E o que abrange na reabilitação? O paciente já vai iniciar limpeza, vai para tratamento clínico, restaurações, aí vai para aparelho, até a última etapa que o paciente vai chegar a colocar o implante. Caso ele perdeu o dente, aí colocou o implante. Então, o que eu imaginei e conversando com a doutora Ana Luísa, a gente chegou a um consenso, né? Eu fiquei pensando em implante.
Não, mas implante, botar o nome de uma clínica de implante, eu acho que não vai. E se a gente pensar em um nome diferente? Parecer com implante e aí eu fiquei trocando, né? Aí tirei o A, botei I, botei U, aí eu. Não, implante. Aí eu achei um nome diferente, um nome único, e aí a gente entrou nesse consenso de ser a implante. Muito bacana. E nessa, né, já há um ano, muitos pacientes já foram atendidos, muitos pacientes passaram aqui na clínica. E eu queria saber o que é para vocês o diferencial da implante odontologia, o que faz as pessoas chegarem até aqui, se sentirem acolhidas, confortáveis. Queria saber o que vocês acham que é o diferencial de tudo isso. Assim, parece clichê eu falar isso, mas realmente eu acho que o nosso maior diferencial é realmente um atendimento humanizado. Pra Sim. mim, assim, eu considero que é o nosso maior diferencial. Porque assim, não é da boca para fora. Um atendimento humanizado, ele vai muito além de você tratar bem o paciente, mas sim durante todo o processo, durante todo o tratamento dele, você entender o porquê que ele precisa daquele tratamento, o porquê que ele demorou tanto tempo para procurar aquele tratamento, você realmente abraçar a causa do paciente, abraçar o tratamento que ele precisa fazer. Então, assim, para mim, esse é o maior diferencial da clínica. Exatamente. O atendimento humanizado tem que ser feito desde o primeiro contato com o paciente. Eu acredito que até na hora que o dentista ele vai fazer o vídeo e posta no Instagram. Porque assim, vai ser o primeiro contato do paciente com o dentista. Então a gente tem que pensar até no roteiro de uma forma para tentar convencer o paciente, né? E tentar criar ali um relacionamento com o paciente antes mesmo dele chegar aqui no consultório. Quando a gente entra em contato com o paciente ou quando o paciente entra em contato com a gente tem que ter também, saber, na verdade, conversar com o paciente, né? Lidar com determinadas situações, com determinadas perguntas. Então, todo o time tem que ficar empenhado, né? E saber como conduzir da melhor forma possível ali uma conversa, até o paciente chegar aqui dentro do consultório. Quando o paciente ele chega no consultório, também já é outro cenário, né? Porque teve o cenário do Instagram, teve o cenário ali do paciente entrando em contato com a clínica, e aí quando ele chega aqui, ele também quer ser bem atendido, como ele olha nos vídeos, como ele verifica ali nas conversas do WhatsApp. Então aqui, quando ele chega no consultório, ele também tem que ser bem atendido, desde a recepção até aqui chegar no consultório, até a finalização do tratamento. Então, acredito que o atendimento humanizado não é só chegou aqui no consultório, mas é todo esse ciclo: Instagram, WhatsApp, recepção, atendimento e pós-atendimento também, que é Isso, de excelente, fundamental. que é fundamental, né? É muito importante. E eu vou dar um exemplo para vocês, né? Ontem mesmo veio uma paciente aqui, faz mais de 20 anos, que ela não pisa em um consultório odontológico. E ela falou assim: doutor, é a primeira vez, depois de 20 anos, coloquei minha chapa, minha dentadura e não tive mais confiança, né, de ir ao dentista e tô até hoje sem ir ao dentista. E aí ela veio, conversei com ela, expliquei todo o tratamento para ela e a paciente me agradeceu demais pelo excelente atendimento, né? Que antes assim da gente pensar em qualquer coisa de eu vou estar ali, vou querer fechar mais um tratamento, a gente tem que pensar que tem um ser humano à nossa frente, que é de fundamental importância a gente pensar nisso, né? Que essa pessoa está chegando aqui no consultório com o objetivo de transformar o sorriso dela. Então, a gente tem que atender aquela pessoa da melhor forma possível e dar o nosso máximo para aquela pessoa se sentir satisfeita. Não só satisfeita com o tratamento dela, mas também com o atendimento. Porque se a gente não fazer um atendimento adequado, o paciente não vai gostar do atendimento, o paciente não vai indicar para outras pessoas. Então, eu acredito que isso é muito importante para a clínica, né? E para o paciente também, ele ser bem acolhido, ser bem recepcionado. Sim, verdade. E voltando para aquela parte que tu falou de pós-atendimento, é uma das partes fundamentais que eu digo. Porque quando você encontra um dentista que você confia, você nunca vai querer trocar ele. É igual designer de sobrancelha. Eu não tenho coragem de entregar minha sobrancelha para outra pessoa. Então você tem que ter a confiança naquele profissional. Então, assim, todo paciente que chega aqui, eu quero que ele realmente se sinta acolhido, que eu faça
parte da rotina dele de cuidado ali, para que ele realmente se fidedigne a implante, realmente, que seja uma família, né? Exatamente. Porque assim, a gente também tem que conversar, né, com o pessoal que está ao nosso redor. Quem são essas pessoas? Nossos colaboradores também. Porque assim, não é só o dentista tratar o paciente bem. Os colaboradores precisam tratar o paciente bem, entendeu? E isso eu falo bastante em reunião. Educação é extremamente importante, né? A gente tem que ter educação para falar com os pacientes, com as pessoas, porque eles vão ver um diferencial ali. O paciente chega, dá um bom dia, boa tarde, boa noite. O paciente está aqui dentro do consultório, dá um bom dia, boa tarde. E aí, tudo bem com a senhora? A senhora aceita um café, aceita uma água? Como é que a senhora tá? Como é que foi a semana? Né? Tentar conversar com o paciente, porque às vezes o paciente ele vem aqui para o consultório, não é só fazer o procedimento. Às vezes ele vem conversar. Várias vezes, o paciente veio aqui no consultório, eu fiz o atendimento dele, às vezes uma laser terapia, dura ali 15 minutos, fez a laser terapia, sentou aqui, fiquei conversando com eles horas e horas aqui conversando, né? Claro, quando tem horário disponível. Inclusive, ontem eu estava conversando com a paciente, falei para ela, né? Ah, se eu fosse fazer medicina um dia, né? Que não é o meu objetivo, eu faria psiquiatria, uma pós-graduação, porque eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de conversar com o paciente, e a Ana Luísa na cabeça dela que ela Não, deve estar falando assim, ah, ele ele ama, fala demais. ele ama conversar. Quando o paciente vem fazer uma avaliação, parece que é mais uma investigação. Sim. Mas é muito bom. O paciente, ele realmente cria um. Às Um vezes ele vínculo. vem aqui realmente só para conversar com E o isso Lucas. ajuda muito, né? A pessoa se abrir e É, falar. ajuda, ajuda. E aí a gente precisa realmente ter esse foco, né, entre nós, dentistas, os colaboradores, para ter uma clínica saudável, um ambiente saudável de atendimento. E também a gente vê, né, por conta da correria, as pessoas elas deixam de vir ao dentista, às vezes até usam a desculpa de que tem medo de vir ao dentista. E isso acarreta, né, algo muito prejudicial para a saúde bucal delas, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Em relação a isso de tempo, realmente a nossa vida hoje em dia é muito corrida. E aí as pessoas realmente, para elas conseguirem vir ao dentista, para você conseguir vir ao dentista, precisa realmente separar um tempo para você cuidar de si, né? E aí é muito importante que você tire esse tempo para si. Por quê? Eu sempre brinco que dente é uma das coisas que a gente não resolve com remédio. Por exemplo, você está sentindo uma dor de dente, ela pode até aliviar a dor, mas não vai curar. Então você realmente precisa vir ao dentista e fazer o tratamento. E a avaliação de rotina, ela é sempre importante porque sempre vai prevenir algo pior. Por exemplo, você vem de 6 em 6 meses. Provavelmente vai precisar fazer só uma limpeza. Se vem uma vez ao ano, pode precisar fazer uma restauração. Se demora muito mais tempo, já vai precisar fazer um implante, um canal. Então, assim, quanto antes você vier, mais econômico vai ser e mais saudável também, né? Mentalmente também. Exatamente. É mais tranquilo. E completando o que a doutora está falando, em relação ao paciente falar, não tem um tempo para fazer o tratamento, né? O paciente ele não está se priorizando. E o que que acontece? Quando o paciente ele não se prioriza, prioriza filhos, prioriza pessoal da família, prioriza até as pessoas que não são da família, aí quando vai fazer um tratamento já se torna tarde demais, né? Às vezes uma cárie que o paciente fala, ah, é só uma carizinha, vou deixar para depois. Aí o que que acontece? Essa cárie vai virar o quê? Tratamento de canal. E aí o paciente, tem um canal. Aí fica, vai no dentista, coloca a medicação, e aí não volta para finalizar o tratamento de canal, acaba perdendo um dente. E aí, a partir desse momento que o paciente perdeu esse dente, vai ter que colocar o quê? O implante. E a mesma coisa que a doutora estava falando, um procedimento que era para ser um procedimento relativamente simples, que era um procedimento ali de prevenção, iniciando com a limpeza ou fazendo uma restauração simples, aí o paciente evolui para
o implante dentário. Então, o importante hoje em dia é você se priorizar acima de tudo. Porque você que vai estar comandando sendo a mãe, sendo o pai, entendeu? Vai ser ali a pessoa que vai estar à frente da família para executar qualquer tipo de coisa. Às vezes, os seus filhos se espelham em você. Se eles olharem que você não está indo ao dentista, cuidando dos dentes, não tem um sorriso legal, não tem um sorriso bonito, não tem uma qualidade de vida boa por conta do sorriso, da mastigação, ele vai também deixar o sorriso dele de lado. E às vezes se torna muito tarde e muito, em relação ao investimento, né? Muito mais caro você investir posteriormente, sendo que pode prevenir. Né, É doutora? verdade, é muito importante, assim, eu sempre falo para os pacientes que a prevenção parece clichê, mas realmente é sempre o melhor caminho. E é o que a gente costuma realmente falar para os pacientes, né? Em relação a isso que o paciente fala que nunca tem tempo. Muitas vezes eu acredito que não é que seja uma desculpa, mas acaba que a carga emocional é tão pesada de vir ao dentista e acaba sofrendo por antecipação. Ah, meu Deus, eu vou no dentista, vai ser assim, vai ser assado. E eu sempre gosto de mostrar para você que o atendimento vai ser muito tranquilo. Eu sempre dou essa segurança para o paciente. Eu falo por mim mesma. Quando eu fui fazer uma restauração há um tempo, gente, eu fiquei muito nervosa. E é porque eu faço restauração, mas assim, é aquela carga emocional que você realmente fica com receio. Porque quando você deita na cadeira odontológica, você se sente muito indefeso, né? Mas assim, quando você tem confiança no dentista, no profissional que você escolhe, o procedimento ele acaba fluindo melhor. Então, assim, eu acho que o ponto, eu acho não, tenho certeza que um dos pontos principais para você ter uma saúde bucal legal é você encontrar um dentista que você confie e que você não tenha receio de ir de 6 a 6 meses cuidar da sua saúde bucal. Porque quando você faz um tratamento grande, a única coisa que você vai precisar depois é fazer a manutenção de 6 em 6 meses. Você nunca vai precisar, por exemplo, fazer algum outro tratamento mais invasivo. Normalmente é sempre a limpeza, a manutenção daquele tratamento que você fez. Então, assim, a prevenção é sempre melhor, né? Muito melhor. Doutor, e o senhor que atua nessa área de implante, né, ainda é um procedimento que gera muito medo nas pessoas. Eu queria saber quais são as dúvidas que elas têm, o receio, e qual é a melhor forma de lidar com isso através desse tratamento. O pessoal chega aqui, os pacientes, na verdade, e já chegam com a dúvida: doutor, implante dói? Mas, na verdade, maioria dos implantes não chega a o paciente sentir dor, porque ele vai estar anestesiado, né? Então, não tem como o paciente estar sentindo dor para colocar o implante. Outra dúvida que eles têm com recorrência é: doutor, eu tenho diabetes, eu posso colocar implantes? Diabético pode colocar implantes, só que ele precisa estar compensado. Então, assim, todos os procedimentos que vamos executar aqui na implante, relacionados a implantes dentários, sempre pedimos todo o exame complementar de raio-x, né? A gente solicita panorâmica, solicitamos tomografia, em alguns casos solicitamos fotos para planejamento, mas hoje em dia a gente já tem a nossa câmera profissional que facilita o nosso planejamento aqui na implante. O scanner também a gente já tem para facilitar o planejamento do paciente e também solicitamos exames laboratoriais, que são os exames de sangue. Através de todos esses exames, vamos verificar e analisar se o paciente está apto para colocar o implante dentário. Não é o paciente chegou aqui, doutor, estou sentindo dor de dente, esse dente aqui já era, precisa extrair, preciso colocar implante. Não é assim, não funciona. A gente não trabalha dessa forma. A gente precisa primeiro trabalhar com responsabilidade, né, para não ter nenhum problema nem com o paciente, nem com nós, nem com a clínica, para depois a gente conseguir entregar um trabalho eficiente, um trabalho de sucesso. Então, eu acredito, Júlia, que realmente os pacientes, a maioria que chega aqui, eles tem essas duas dúvidas. Sim. São as principais, relacionados à dor, se implante dói, mas implante não dói. Implante é mais tranquilo do que extrair um dente. Porque o paciente ele vai extrair, vai ter aquele pós-operatório. O implante a gente vai só colocar na região. E às vezes perguntam:
eu vou extrair o dente e depois eu quero colocar um implante. Só que na maioria dos casos, o paciente depois vai precisar colocar enxerto, vai precisar colocar implante. E ali, após a extração, a gente coloca só um implante. Então, já é um custo menor para o paciente. E também relacionado ao paciente que tem diabetes. A gente tem bastante dúvidas em relação a isso. O paciente precisa estar compensado. Relacionado também à hipertensão. O paciente também precisa estar compensado. O paciente não faz nenhum tratamento, nenhum acompanhamento médico, faz 2, 3, 4, 5 anos, a gente não coloca implante, né? A gente faz todo o acompanhamento aqui, verifica a pressão dele na consulta, verifica tudo. Se o paciente está descompensado, a gente faz uma ficha de anamnese e eu já informo o paciente que não tem como colocar o implante, só depois que ele passar com o cardiologista dele, fazer todos os exames de sangue, fazer todos os exames radiológicos, que é de extrema importância, porque nosso nome tá no jogo, né? Então é uma responsabilidade que a gente tem. Se a gente não zelar o nosso nome, a gente vai acabar não tendo paciente, não transformando a vida dos pacientes, que é uma situação bem complicada. E todos esses casos, assim, a nossa taxa de perca de implante é mínima. E tudo isso se deve a esse cuidado de pedir todos os exames, todas as documentações que são necessárias, que é outro diferencial da nossa clínica. A gente nunca vai oferecer um tratamento para você porque é mais viável para a gente, mas sim algo que vai te trazer segurança, que a gente vai dar garantia no tratamento que vai estar entregando para você. Então, por isso que a gente tem todo esse respaldo. Os resultados são muito bons. Sim. Também se devem a isso, né? E teve até uma situação que o paciente chegou aqui, doutor, quero fazer meu protocolo. O que significa o protocolo? O paciente coloca de 4 a 6 implantes, pode ser na parte superior ou na parte inferior, e coloca prótese sobre esses implantes. Quando o paciente não tem nenhum dente e quer ter os dentes fixos, chegou, doutor, quero botar meu protocolo, já queria pagar no dia. O paciente estava completamente descompensado. Eu falei, olha, dessa forma eu não quero nem, eu recuso fazer o procedimento, eu nem quero. Entendeu? Olha, o senhor primeiro precisa cuidar da sua saúde para depois a gente fazer esse procedimento. O que eu posso fazer agora é trocar suas próteses totais, que são as chapas. Posso trocar a sua chapa, caso o senhor não queira voltar no seu médico, mas os implantes eu não coloco. Entendeu? E eu já deixo tudo discriminado na ficha do paciente para também os outros profissionais, o pessoal que trabalha em outros setores também verificar o motivo de não ter feito os implantes nesse paciente, né? E também ficarem cientes, porque quando ele for passar por outro profissional, outro doutor, o doutor também já está ciente sobre o caso daquele paciente. Então, nesses casos, eu não faço. Eu recuso o dinheiro do paciente porque ele precisa realmente se tratar. E uma coisa sempre vai puxando a outra, né? Você falou sobre isso, eu lembrei de um paciente que ele já fazia acompanhamento aqui na clínica, né? E eu sempre faço aferição de pressão. E aí eu falei, fulano, tua pressão tá alta. Ele, não, minha pressão é assim mesmo e tal. Aí eu anotei na ficha dele quanto que tinha dado a PA dele. Na outra consulta, ele já veio, eu fiz a aferição de novo e fiz uma cartinha, fiz um encaminhamento para ele ir para o cardiologista. E falei, olha, você precisa ir ao cardiologista. Expliquei toda a situação. Por isso que eu falo que uma consulta com um dentista de verdade nunca é apenas ir resolver uma questão ali do dente. E aí o paciente ele foi num cardiologista e descobriu que ele estava com arritmia. Então ele precisou fazer um acompanhamento, agora ele toma remédio para pressão, faz acompanhamento com arritmista. Então assim, eu fiquei muito feliz de ter ajudado o paciente, né? Porque para quem não sabe, a arritmia é um caso bem sério no coração. Exatamente. E é isso. E quando um paciente ele vem fazer a avaliação aqui, qual o que é indicado antes de fazer o tratamento? Qual é a trajetória da avaliação até o tratamento, né? O que é indicado? Não é feito logo na hora, né? Na primeira avaliação, não é logo feito, não é diagnosticado ali na hora o que é para ser feito, mas eu queria saber a trajetória da avaliação até o paciente começar o seu tratamento. Eu acredito que a doutora Ana Luísa, como ela fica na parte clínica, ela vai poder explicar melhor para vocês, porque assim, quando o paciente ele chega, na verdade a gente, dependendo do caso relacionado a diagnóstico que tu falou, né? Sim. Vamos dizer, o paciente precisa fazer restauração, tem uma cárie, a gente consegue explicar para o paciente ali. Agora, quando precisa fazer alguns implantes, aí a gente precisa
desses exames complementares, ou a parte ortodôntica. Mas a doutora Ana Luísa, ela vai explicar, ela está nessa parte clínica, para vocês como é que é essa trajetória, da avaliação até os outros procedimentos. Assim, depois que o paciente ele passa pela recepção, que ele chega aqui no consultório, vai depender também qual a queixa principal dele. São vários casos, mas se o caso principal do paciente é procedimento clínico, que é basicamente o quê? Restauração, tratamento de canal, extração, é importante que antes de tudo, eu sempre recomendo que faça uma raspagem, sempre. Você vai começar qualquer tratamento já com um ambiente limpo. É a porta de entrada, Isso né? é a porta de entrada. Às vezes o paciente chega aqui, doutor, eu quero fazer só esse canal bem aqui, o canal só desse dente aqui. E aí o paciente tá cheio de tártaro, tá aquela casa suja. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de botar o piso na casa é limpar toda a casa. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Não tem como você pintar uma parede se ela estiver toda suja. Não, você primeiro tem que lixar, deixar ela bem limpinha para depois você vir pintar. Já quando o paciente precisa fazer procedimentos mais invasivos, que extração de siso, por exemplo, implante, um protocolo, ele precisa fazer as documentações, que foi o que o doutor já falou. Mas é basicamente isso. Tudo vai depender da queixa principal do paciente. Mas, assim, clinicamente eu sempre priorizo a raspagem. E eu sempre falo que quando o paciente faz uma raspagem comigo, ele nunca mais quer fazer em outro lugar. Eu assino embaixo. E o que a gente faz aqui também, que a doutora estava falando, todas essas etapas, né? Inicia com a raspagem, limpeza, profilaxia, né? Depois vai para restauração. Aí a gente tem uma sequência, né? Fez as restaurações, às vezes o paciente chega com dor e é tratamento de canal. Então fez a limpeza, né? Porque a gente tem que fazer a limpeza completa, profilaxia, raspagem, tudo. Fez tratamento de canal, aí depois de tirar a dor do paciente, vai para os outros procedimentos, que é restauração, tudo isso. Às vezes o paciente ele chega aqui, né, doutora, querendo colocar logo o aparelho de imediato. Ah, doutor, mas eu preciso fazer uma limpeza antes? Precisa. Às vezes o paciente está há um bom tempo, mais de um ano, sem fazer nenhuma limpeza, já chega querendo colocar o aparelho, né? Não tem como a gente colar o bracket, colar uma tátima na região, um ambiente sujo. A gente realmente precisa limpar tudo. Às vezes, como aconteceu com um paciente nosso, né? O paciente estava acumulando bastante tártaro e abaixo desse tártaro tinha uma cárie. E aí a doutora verificou e aí agora ela vai fazer a restauração desse paciente. Mas pode acontecer isso, porque por isso primeiro a gente tem que realizar essa limpeza completa. Raspagem, profilaxia de bicarbonato, periogarde, aplicação de flúor. As 5 etapas da limpeza. Depois deixa o ambiente limpo, aí que a gente parte para os outros tratamentos. A gente nunca inicia o tratamento com um ambiente sujo, né? Porque pode ter proliferação de bactérias, quase que não sai a palavra. e aí a gente pode ter um problema maior, né? Um problema mais grave. E é isso. Eu sempre gosto de pensar nessa linha de raciocínio, que a reabilitação, que é o que a gente gosta de trabalhar aqui no consultório, ela sempre tem uma ordem. A gente começa, um exemplo assim geralzão. Você começa pelos procedimentos clínicos, que são aqueles procedimentos básicos, e aí sim você vai para os procedimentos mais invasivos, implante, e aí vai conseguir ajustar toda a mordida, né? Exatamente. E eu queria saber agora com vocês se teve algum caso de algum paciente que ao longo dessa trajetória, desse um ano aqui de implante, marcou, né, o profissionalismo de vocês. Doutora, se teve algum doutor que só fala assim, esse aqui marcou e eu nunca vou esquecer, algum caso de algum paciente. Assim, eu vou começar, né? Pra mim, é o caso de uma amiga minha, que é a Gabi, posso que o nome dela é Gabriela. Por quê? Não só porque o caso dela ficou um caso muito bonito, eu já fiz vários outros casos, mas porque ela foi uma das primeiras pacientes de reabilitação aqui da clínica. Então ela foi muito marcante. Sim. Porque desde o início ela confiou o sorriso dela. A gente ainda iniciando, então assim, não é todo mundo que tem essa iniciativa, vou entregar o meu sorriso, não. Ela confiou e o sorriso dela ficou muito bonito. Então assim, pra mim é ela. Eu fiquei, na verdade, feliz com todos os pacientes, né? Porque eles deram, assim, confiaram no nosso trabalho. Mas realmente tem aqueles pacientes que marca a São os história, né? complexos, né? E são os mais complexos.
eu poderia citar outros, mas eu vou citar um que é o caso da Dona Marinalva. Dona Marinalva, ela me conheceu em outro local, né? Eu trabalhava em outro local e aí eu coloquei os implantes dessa paciente. Porém, não dei seguimento, né, ao caso dela em relação à reabilitação com lentes, né? Foi feito por outros profissionais e aí a paciente ela não gostou do trabalho e acabou que nos procurou. E aí quando veio, ela já veio muito sentida com o caso dela. Inclusive a gente postou lá no Instagram, tem no nosso perfil, @implante, né? E aí vocês vão estar olhando lá o caso dela. Os dentes dela estavam com cores diferentes. E aí ela, doutor, eu fui, mas eu não consegui ter um sorriso que eu imaginava. E ela chegou aqui quase chorou, chorando, né? Para mim, ficou muito sentida mesmo. E eu também fiquei muito sentido com o caso, porque ela me conheceu e ela me indicou para as amigas dela, que inclusive são pacientes aqui da Implante, que a gente conseguiu entregar um sorriso muito bonito, né? Que além do sorriso, a parte funcional, elas voltaram a mastigar. E aí, o da Dona Marinalva eu não consegui, né? Por esse motivo, de eu não ter conseguido dar seguimento ao tratamento dela. Mas a Dona Marinalva veio, a gente fez o possível para ajudar a Dona Marinalva, ela concluiu o tratamento dela e conseguiu colocar as lentes dela, a gente conseguiu colocar as coroas sobre o implante dela, e o caso ficou muito bonito e bem redondo. Eu acredito que por essa parte sentimental, foi um caso que me marcou muito, porque foi uma paciente que me indicou para muitos pacientes, e depois ela nos procurou para fazer o trabalho dela novamente, fazer um retrabalho na verdade, né, de um caso que foi feito em outro local. Eu acredito que esse foi o caso, o último caso que me marcou bastante. Estou batendo aqui, pessoal, no microfone, daqui a pouco o Elias vai me dar uns coques, porque vai, acho que vai aparecer aí na filmagem. Vamos desculpando, viu? Então, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né? E eu quero perguntar para o senhor sobre o mês do Julho Laranja. Queria saber qual é a finalidade dessa campanha, qual é o principal objetivo dessa campanha do Julho Laranja. O Julho Laranja é um mês de conscientização em relação à prevenção e interceptação na parte da ortodontia. Lucas, o que significa isso? É quando o paciente ele precisa ter esse acompanhamento desde a infância, né? Como é que é esse acompanhamento? O paciente, os pais, né? Pais ou responsáveis precisam ter esse acompanhamento do paciente de 6 a 7 anos, que é o período que o paciente ele vai estar trocando os dentes de dentes descidos, que são os famosos dentes de leite, para dentes permanentes. É nesse período que o profissional ele investiga e avalia se o paciente precisa colocar aquele aparelhinho no céu da boca, aquela máscara facial, se ele vai precisar colocar um aparelho fixo, um alinhador infantil, para poder melhorar não só a mordida e a estética do paciente, mas sim a respiração, a fala, o ronco, porque tem pacientes que eles apresentam dificuldade para falar, respirar e ronco. Então, realmente não é só passar com otorrino, não é só passar com fono, é uma equipe multidisciplinar que vai estar atuando para poder dar uma qualidade de vida para aquele paciente. Então, o ortodontista é de fundamental importância tratar esse paciente. E aí, por isso que a gente tem esse mês de conscientização, né? E hoje em dia já virou lei. Mês de julho é o Julho Laranja, mês de conscientização em relação ao tratamento ortodôntico precoce, né? Um tratamento de prevenção e interceptação. Porque é melhor fazer uma prevenção do que uma correção no futuro. Esses pacientes que eles não são tratados agora, eles podem ter uma apneia obstrutiva do sono, podem ter problemas que vão levar a uma cirurgia ortognática, problemas maiores de face, às vezes eles ficam com os ossos, o osso superior da maxila mais projetado ou da mandíbula mais projetado, mordida cruzada, mordida de topo a topo, mordida aberta. Então, o ortodontista é o profissional capacitado para analisar e verificar se esse paciente ele precisa fazer alguma intervenção. E se precisar, essa intervenção ela tem que ser feita nesse período, num período da infância, e não só na adolescência, porque muitos pais, é bom falar, né? Eu acredito que já chegou até para a doutora Ana Luísa. O pai queria que chegasse só na adolescência, porque a gente precisa desmistificar essa ideia, né?
O pai, ele chega e fala, não, meu filho só precisa de aparelho na adolescência, quando ele já tiver todos os dentes permanentes. E não existe isso. Quanto mais cedo iniciar o tratamento ortodôntico, melhor. Porque agora isso foi observado, né? Agora na atualidade que você faz mais a prevenção. Porque realmente antigamente falavam muito isso, que você só precisava colocar o aparelho depois que já estivesse com todos os dentes permanentes. Por isso que hoje em dia a maioria dos pacientes realmente tem essa crença. Eu mesmo tinha essa crença antes de entrar na faculdade de odontologia. Eu pensava, só vou colocar aparelho nos meus filhos quando eles trocarem todos os dentes. Então, assim, hoje em dia que mudou, né? Isso, hoje em dia a gente tem mais propagandas, né? Tem mais a comunicação, o pessoal está... Incentivo, né? Isso, incentivo. E até a parte do serviço público, né? Hoje em dia temos nos CELS, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, a participação do ortodontista. Eu não vou me lembrar ao certo desde quando, mas aí a gente tem uma participação maior hoje em dia. E os pacientes, quando eles vêm aqui na implante, na clínica, eles ainda acham que o aparelho é só uma estética e eles ainda acabam deixando de lado essa possibilidade de colocar um aparelho por acharem que é só ali uma coisa estética, um procedimento estético? Muita gente acha que é estética, né? Às vezes quer colocar por conta da liguinha. Ah, eu quero botar esse mês a liguinha vermelha. Ah, doutor, mas aí eu acho que quando eu botar o aparelho, eu vou botar primeiro a liguinha rosa, entendeu? E aí não funciona assim, não é só estético, porque a gente também tem que corrigir ali a parte funcional, como eu já falei. Sono também é muito importante, a parte de respiração. Os pacientes que não fazem esse tipo de tratamento previamente, já foi constatado e tem até estudos com base nisso. As pessoas que têm dificuldade, as crianças, né, que têm dificuldade para aprender, pode estar ligada ao sono. E se está ligada ao sono, tem que verificar como é que essa criança está dormindo, se ela está roncando, se ela está respirando bem. E isso, como eu falei anteriormente, não é só feito pelos médicos, né? Não é feito só pelo otorrino, não é feito pelo fono. O dentista também, ele precisa estar participando, né? Eu vi até uma entrevista do Pablo Marçal, né, que ele estava falando que a face dos filhos dele mudou completamente depois que uma doutora identificou que os filhos precisavam colocar aquele aparelhinho do céu da boca. E aí eu acho que 2 filhos ou 3 filhos, não sei, eles colocaram e mudou completamente. Os filhos começaram a respirar melhor e tudo isso influencia. Então, colocar o aparelho não é só estética, é qualidade de vida. E uma avaliação bem feita sempre é muito importante. Você estava falando isso, aí eu lembrei o caso de um paciente que ele veio para mim encaminhado para fazer um retratamento de canal. E você que não sabe o que é um retratamento de canal, é basicamente um tratamento, refazer um tratamento de canal que havia sido feito antes. E aí ele veio indicado para fazer esse retratamento. Só que quando eu fiz o raio-x, tava ok o tratamento de canal, não tinha nenhuma lesão, não tinha nada que justificasse retratar aquele dente. Pedi uma tomografia para descartar realmente. Só que eu avaliei a oclusão dele. O que é, doutora, a oclusão? A oclusão é o encaixe da mordida. É como se fosse o encaixe de uma tampa e de uma panela. A tampa e a panela dele não estavam encaixadas perfeitamente. Então, quando ele mordia, a mordida dele batia exatamente no dente que ele estava se queixando. Então ligou o alerta, esse dente aqui ele tá doendo, não é por conta do canal que foi feito, e sim por causa da sua oclusão, da sua mordida que não está correta. Então eu encaminhei ele para Lucas, e aí hoje em dia esse paciente faz o tratamento ortodôntico e não precisou fazer o retratamento, e hoje em dia ele não sente mais dor nenhuma no dente. Então o que eu quero dizer para você através disso? Que você precisa realmente fazer uma avaliação bem feita para saber o que você realmente precisa fazer. Porque nem sempre o que aparece, o que parece que você vai precisar é o que realmente vai ser. Se eu tivesse feito o retratamento dele, ele continuaria com a dor de dente, porque o problema não era o canal, e sim a oclusão. E hoje em dia ele tá muito bem, né? Isso, e aí a gente vai finalizar o tratamento dele mais ou menos daqui a uns de 8 a 10 meses ou um ano, né? O tratamento dele é um tratamento de 2 anos, que ele tem muitos dentes girovertidos.
tem apinhamento, então a gente está reorganizando, né, a arcada dele, superior e inferior, para posteriormente ele fazer uma reabilitação maior. Eu acredito que é uma Vai ficar, reabilitação com lentes, né? vai ficar E um vai ficar caso muito muito legal, legal, muito muito legal. Mas bonito aí a gente mesmo. só vai reabilitar depois que organizar esses dentes, colocar em posição, ele ter uma mordida correta, né? Não, o caso dele vai ficar show. E hoje a gente também já tem os alinhadores, né? Quer saber qual é a diferença dos alinhadores pro aparelho ortodôntico? Se o alinhador ele consegue suprir os casos mais complexos. Eu queria saber essa diferença. Se é só uma estética ali também, ou ele tem a mesma função do aparelho ortodôntico. Olha, muitos pacientes eles chegam aqui com essa dúvida. Doutor, casos, dá para fazer todo tipo de caso com alinhador? Até às vezes chegam mensagem no Instagram, né, perguntando pra gente: ah, será que o meu caso dá para ser feito com alinhador? Tudo tem que ser feito um planejamento, né? O paciente chega aqui, a gente avalia, solicita os exames e através do planejamento dele, a gente vai verificar se é feito só o alinhador, se a gente vai utilizar o aparelho fixo e depois o alinhador, que se chama um tratamento híbrido, né, utilizando dois tipos de aparelhos diferentes. Mas assim, tem casos complexos que dá para a gente fazer com o alinhador, mas dependendo da posição do dente, dependendo da movimentação, tem algumas movimentações que o alinhador ele tem uma limitação para fazer. E quando o alinhador ele tem essa limitação, o interessante é a gente iniciar o tratamento desse paciente com um aparelho fixo, né? Para lá na frente não precisar voltar, fazer outro tipo de tratamento. Então, o objetivo é planejar o tratamento do paciente. A partir do planejamento, a gente vai passar para o paciente, explicar, né? Aqui na Implante eu costumo fazer um planejamento através de uma apresentação. Estava até postando ontem que eu comecei a fazer até vídeos com IA, mostrando o antes e o depois do sorriso do paciente, como vai ficar. E aí o paciente fica encantado, ainda mais as crianças, quando olham aqueles vídeos ali, os dentes mudando de posição, ele, nossa, e já querem logo iniciar o tratamento. Então, a gente faz dessa forma, né? A gente não coloca todos os casos com alinhador, mas a gente faz, então pode ser feito, é um sistema híbrido. Inicia o tratamento com o aparelho fixo e depois a gente parte para o alinhador. E aqui na Implante Odontologia nós temos os nossos próprios alinhadores. Fazemos tudo. Nós fazemos o planejamento do alinhador, nós fazemos a impressão do alinhador e o paciente utiliza o nosso próprio alinhador. Não tem essa história de, vou iniciar meu tratamento com alinhador, vou precisar pedir mais alinhadores, ficar esperando 20, 30, 45 dias, até 3 meses. Não existe. Aqui, paciente, eu já faço o planejamento, com até 7 dias eu já entrego o alinhador, já faço a instalação do alinhador e a gente já inicia o tratamento do paciente, porque nós fabricamos os nossos próprios alinhadores. Isso facilita na condução do tratamento do paciente. Né, doutora? A doutora queria falar, está se coçando para falar um pouquinho sobre os nossos alinhadores. Não, é porque isso é um assunto polêmico, né? Quando o Lucas começou porque ele que fica nessa parte de alinhador. E aí, quando começou isso, né, de nós produzimos o nosso próprio alinhador, começou, tipo assim, um susto que eles produzem. E sim, nós produzimos, o Lucas fez curso, e assim, é um dos nossos maiores diferenciais, realmente, né? A gente consegue entregar para o paciente um tratamento mais rápido, previsível e, querendo ou não, com um custo-benefício melhor, né? Porque nós mesmos produzimos, não precisamos terceirizar o aparelho. E é muito gratificante. Isso facilita o andamento do tratamento do paciente, né? Porque a gente consegue fazer durante o tratamento, quem já usou o alinhador, quem quer usar, a gente consegue fazer um reescaneamento durante a metade do tratamento do paciente, porque assim, às vezes o alinhador ele não chega a fazer aquele movimento desejado. Então, eu tenho X alinhadores para colocar no paciente, quando chega nesse número, eu já faço um reescaneamento para conseguir entregar para o paciente o tratamento dele redondo na quantidade certa de meses, anos, certinho que está em sistema, que eu falei para ele. Então eu faço dessa forma porque se torna um tratamento mais responsável e o paciente ele vai estar confiando no nosso trabalho. Então eu gosto de fazer dessa forma. E a gente ainda vai conseguir evoluir mais em relação aos alinhadores
agora eu viajei para São Paulo e já estava investigando ali sobre maquinários novos que vão fabricar o alinhador em si. Então, assim, cenas para os próximos capítulos, porque mais adiante a gente vai ter uma coisa muito forte aí chegando. E tem gente que pergunta assim, tá, mas realmente funciona ou é só papo? Sim, realmente funciona. Lucas, ele sempre faz a manutenção dos pacientes dele e eu não tenho tanto contato com esses pacientes porque são pacientes dele. E aí eu tive contato com uma paciente na primeira etapa, que foi para fazer todos os procedimentos clínicos. E essa paciente tinha a mordida muito aberta. Aquela mordida de paciente que chupa dedo, que chupa pipo. E tá bom, ela começou o tratamento dela com alinhador, passou uns meses eu sem olhar ela, e aí eu cheguei aqui na recepção e encontrei ela. Gente, quando ela sorriu, que eu olhei a diferença, assim, é absurda. Nem eu achei que ela fosse ser tão diferente. E aí eu falei, só pra puxar o assunto, né? E aí, Cicrana, tá vendo a diferença? Ela, nossa, tô amando. O resultado foi muito rápido e muito confortável. E depois ela vai fazer outros tratamentos, né? Mas assim, muito bom. Muito bom. E eu vou colocar o meu, tá? Tô só esperando extrair meus sisos aqui, que eu tô só enrolando, mas eu vou tirar. A Júlia faz uma pergunta, a gente vai engatando uma resposta na E outra. depois eu digo que tu que fala demais. E a Júlia é doidinha pra fazer a próxima pergunta, mas agora é contigo, Júlia. Tá bom. Não é só para crianças, né? É para adultos e para crianças também, Isso. os alinhadores, né? E agora eu vou voltar de início, né? A pergunta sobre a implante está completando um ano. Eu creio que isso tá sendo uma felicidade tanto para vocês, né? Completar um ano de implante. Parece que tão rápido, mas ao mesmo tempo é muita história. E eu quero saber o que vocês esperam ao longo desses muitos e muitos anos que virá pela frente. Quero saber se vocês querem expandir a implante, se vai ficar só por aqui mesmo. Acredito que não, né? Querem expandir. Não, a gente tem um sonho realmente de crescer, mas o sonho de crescer também de forma segura. Nunca dá o passo maior que a nossa perna, até porque eu sempre falo assim da importância de ter Lucas como companheiro, de ele me ter como companheira e a gente segurar um pouquinho aí, peraí, tá bom, mas bora dar uma segurada. Sempre crescer, mas com segurança, que eu acho que também é uma coisa muito boa, né? Mas é isso. Primeiro, assim, a gente precisa organizar tudo para depois conseguir crescer, escalar, né? Então, assim, agora o que a gente está fazendo? A gente está testando algumas coisas, novas ferramentas de interação com o paciente, novas coisas aí que surgiram para depois conseguir escalar, aumentar, né? Então, primeiro a gente testa no ambiente que a gente está, dando tudo certo, a gente aumenta, vai crescer a implante, né? Que esse é o nosso objetivo. Porque não é só pensar assim, a gente vai crescer, né? Vai pegar um terreno maior, a gente vai construir, né? Não é só isso. Tem muita coisa por trás, entendeu? Então tem uma organização, tem uma gestão e tudo isso a gente tem que ter responsabilidade para fazer. Esse nome responsabilidade vocês vão escutar várias vezes. A gente tem que realmente pensar, tem que colocar ali no papel, né, o que a gente quer fazer. Mas assim, a gente pensa realmente em evoluir. Então, eu faço curso de gestão em negócios e E é isso, entregar nas mãos de Deus e fazer tudo certinho e exatamente. crescer. E assim, eu estudo tudo isso para a gente poder crescer, né, com segurança. E o objetivo realmente é expandir, ter mais de uma cadeira. Às vezes a pessoa chega aqui no consultório. Eu pensei que aqui fosse maior por conta dos vídeos. Mas aí chega uma cadeira, mas assim, é muito bem acolhido, entendeu? A gente tem um horário marcado ali do paciente. E para a gente crescer, a gente quer crescer fazendo esse mesmo atendimento que a gente está fazendo para os pacientes aqui da Implante. Não é só crescer, né? E fazer um mau atendimento. Então a gente precisa crescer, continuando com o excelente atendimento que a gente tem, né? Dos pacientes, manter o mesmo padrão. Porque eu tenho muito medo de, assim, crescer. Vamos colocar mais 3, mais 4 cadeiras, contratar mais profissionais, mais colaboradores, mais dentistas. E aí não conseguir entregar a mesma qualidade que a gente está entregando para os pacientes.
Mas é É isso. sempre importante, antes de qualquer coisa, você entender a logística do seu próprio negócio. Antes de você crescer, antes de aumentar uma quantidade, montar um padrão mesmo que se enquadre na sua realidade para poder crescer com segurança, né? Exatamente. E é isso. Aí o que que, cortando a Júlia, né? O que que eu queria falar também um pouquinho, né, em relação a todo esse processo, né? Porque desde o início, eu não falei muito no início do vídeo, porque eu queria que a doutora Ana Luísa falasse. E aí eu vou falar um pouquinho agora, só para acrescentar, né? Contar um pouquinho a história da Implant, que eu já até contei um pouquinho nos outros vídeos. A Implant, ela começou, eu e a Ana Luísa, a gente começou a atender também em consultórios, né? A gente alugava consultórios. E aí, na época, eu atendia em um, a Ana Luísa alugava outro. E a primeira pessoa que veio para poder trabalhar com a gente, que acreditou no nosso trabalho, que estava ali presente, foi o rapaz aqui que está atrás das câmeras, ó, o Elias. O Elias e a Ananda nos ajudaram muito e até hoje ajudam. E eu gostaria de agradecer a eles, né, por estarem com a gente desde o início. Não só a eles, mas depois também veio a Thaís, né? Depois foi a Thaís, aí depois veio a Karina. Mas antes da Thaís e a Karina tinha o André também, que é o nosso contador, né? Aí André, Thaís, Karina. Tinha Aí não, né? Tem um tem, André. tem o André, tem o André. Aí a Júlia também chegou para completar o time da Implant. Os doutores, né? Doutor Paulo, doutor Marcos, doutor Caleb e também o Deivinho, né, que está presente como um colaborador presente também na Implant e o Thaleson também que está na parte jurídica da Implant. Então assim, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem com a gente, né, desde desse um ano da Implant. Algumas pessoas antes, como o Elias, quando não tinha nem Implant, né, o Elias estava com a gente, estava caminhando junto com a gente, e aí as pessoas que nos conheceram e estão com a gente aí nesse um ano. Muito obrigado mesmo, de verdade. Vocês são um time fenomenal, são pessoas fantásticas, né? E aí às vezes as pessoas até perguntam pra gente, né? E aí tem vaga de emprego. Eu tô olhando aí a Implant, a Implant tá ativa aí nas redes sociais, aí manda mensagem perguntando, mas pessoal, quando a gente expandir, a gente vai estar ali olhando todos os currículos que chegam, porque a Thais, de vez em quando ela me fala para mim, Lu, doutor, chegou um currículo aqui, eu falo para a pessoa ter calma, vai anexando aí, que aí a gente depois vai fazendo mais entrevistas, mas assim, vai ser um prazer estar entrevistando você e se quiser fazer parte da Implante um dia a gente vai estar entrando em contato com você, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos vocês, né, doutora? E se só completando, além de agradecer a todos os nossos colaboradores, que graças a Deus todos começaram e estão com a gente nesse ano todinho, que assim, para mim isso é uma conquista muito grande também, então mostra que a nossa logística tá certa, isso é muito bom. E também agradecer você, que é nosso paciente, que confia no nosso trabalho, que eu sempre digo que aqui a gente é uma família, você sempre pode chegar aqui para conversar, para falar qualquer coisa, que você sempre será muito bem-vindo, você e sua família, e muito obrigada pela confiança e te espero por mais 50, 60 anos por aí. E se eu faltou eu falar de algum colaborador, me desculpe, viu? Porque eu fui citando o nome de cada um e na minha cabeça eu falei que eu não ia citar o nome, só ia falar. Muito obrigado a todos os pacientes, todas as pessoas que estão presentes, né, diretamente e indiretamente aqui na Implant. Vocês são fundamentais nesse crescimento da Implant e vamos torcer, com fé em Deus, a gente vai crescer mais e mais. Muito Amém. obrigado mesmo de verdade. E muito obrigado também a Júlia por ter aceitado participar desse podcast. Ela foi também Agradeço. peça fundamental aí por estar nos entrevistando agora nesse podcast, porque na realidade eu que fico entrevistando as pessoas e hoje ela aceitou esse convite. E a doutora também que está presente aqui no podcast hoje. E muito obrigado por você também que está assistindo. E é isso, Elias ali tá com o tempo aí, Elias? 55. Ah, eu pensei que já estava passando. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu convido a vocês a também continuarem nos acompanhando nos outros vídeos aqui do Implante Podcast. Muito obrigado mais uma vez por estarem nos acompanhando. Até mais.